Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e aqui a gente vai começar a nossa leitura e discussão do capítulo 11 do livro de Histologia do Junqueira e Carneiro, que traz o sistema circulatório para ser discutido. Então aqui estão alguns tópicos que vão ser abordados ao longo desse capítulo e a gente vai começar com a introdução. Introdução. O sistema circulatório abrange o sistema vascular sanguíneo e o sistema vascular linfático. O sistema vascular sanguíneo é composto pelas seguintes estruturas: coração, artérias, vasos capilares e veias. O coração é um órgão cuja função é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. As artérias consistem em uma série de vasos que se tornam menores à medida que se ramificam, e sua função é levar sangue com nutrientes e oxigênio do coração para os tecidos. Os vasos capilares são vasos sanguíneos muito delgados que constituem uma rede complexa de tubos muito delgados. Através de suas paredes ocorre grande parte do intercâmbio entre sangue e os tecidos adjacentes. As veias resultam da convergência dos vasos capilares em um sistema de canais que se torna cada vez mais calibroso à medida que se aproxima do coração, para onde transporta o sangue proveniente dos tecidos. O sistema circulatório é, portanto, um sistema fechado, no interior do qual o sangue circula continuamente. Então, aqui começou com a abordagem inicial, dos sistemas que vão ser estudados. Primeiramente, falando do sistema vascular circulatório. No sistema vascular circulatório tem o coração, as artérias e as veias, sendo que o coração é essa bomba propulsora de sangue, as artérias recebem esse sangue do coração e vão distribuindo e se ramificando ao longo do corpo até chegar e levar esse sangue para os capilares, onde ocorre a troca dos nutrientes ali e dos metabólitos. E a partir desses capilares, os vasos vão se unindo, formando as veias que vão se tornando cada vez mais calibrosas, até desaguar todo esse sangue, desembocar esse sangue no coração, novamente, que vai mandar para os pulmões para ser oxigenado. O sistema vascular linfático inicia-se nos vasos capilares linfáticos situados nos tecidos. São túbulos de fundo cego que se juntam para formar tubos de diâmetro crescente. Os vasos maiores desse sistema terminam no sistema vascular sanguíneo, desembocando em grandes veias na região próxima ao coração. Uma das funções do sistema linfático é retornar ao sangue o fluido contido nos espaços intersticiais. Então, aqui trouxe sobre o sistema vascular linfático. Então, é, são vasos que têm um fundo cego, então ele inicia, a partir de uma não continuidade do tecido. Então, com o líquido intersticial presente ali, com essa troca nos capilares, esse líquido intersticial vai se acumulando e até ser drenado para esses vasos de fundo cego. A partir desses vasos de fundo cego, esses vasos linfáticos também vão se unindo para formar vasos cada vez mais calibrosos, que vão pegar essa linfa e drenar de volta para vasos que estão próximos ao coração, voltando com essa linfa para o sangue novamente. E assim ocorrendo essa circulação através do sistema vascular linfático. A superfície interna de todos os vasos sanguíneos e linfáticos é revertida por uma única camada de epitélio pavimentoso originado do mesênquima, denominado endotélio. Então, revertindo esses vasos, a gente tem o tecido epitelial pavimentoso, que é o endotélio se distribuindo em uma única camada. Então, o tecido epitelial pavimentoso simples. É comum dividir o sistema circulatório em vasos da macrocirculação, vasos mais calibrosos e responsáveis por transportar sangue aos órgãos e levar sangue de volta ao coração, artérias e veias de vários calibres, e vasos da microcirculação, vasos com menos de 10 micrômetros e visíveis somente ao microscópio, arteríolas capilares e vênulas pós-capilares, figura 11.1. Então a gente tem essa divisão dos vasos em macrocirculação, que são os vasos que são possíveis ser mais visíveis a olho nu, e a microcirculação, que são as arteríolas capilares e vênulas, que são mais visíveis com a utilização de microscópios. Aqui a gente tem a figura 11.1, com pequenos vasos sanguíneos da microcirculação, arteríolas e vênulas, envolvidos por componentes de tecido conjuntivo. Então a gente tem aqui uma arteríola, outra arteríola,
a vênula aqui presente com células sanguíneas dentro dela, né? As hemácias aqui anucleadas que a gente pode ver. As setas apontam para fibroblastos, então a gente consegue ver aqui através das setas apontando esses fibroblastos que vão estar com a produção desse tecido conjuntivo. E note, no lado direito da figura, células musculares lisas cortadas transversalmente. Então a gente tem aqui células musculares lisas que são cortadas na posição transversal. E essa lâmina utilizou a coloração de hematoxilina e eosina e está em um pequeno aumento. Tecidos que compõem a parede dos vasos. Do ponto de vista dos tecidos que a constituem, a parede dos vasos é formada pelos seguintes componentes estruturais básicos. Então aqui a gente vai ver esses tecidos, né, que compõem esses vasos, tanto sanguíneos quanto linfáticos. Primeiramente a gente tem o epitélio, que é chamado de endotélio, tem também o tecido muscular e tem tecido conjuntivo. Então, esses três tecidos vão se organizar de diferentes maneiras nos diferentes vasos para formar as paredes desses vasos. Então, a gente tem tecido epitelial, tecido muscular e tecido conjuntivo, que vão se organizar com diferentes camadas e diferentes composições para formar a parede desses vasos. A associação desses tecidos forma as camadas ou túnicas dos vasos sanguíneos. Então, a formação dessas camadas que vão formar as paredes dos vasos, que são constituídas por esses três tipos de tecidos. A quantidade e a organização desses tecidos no sistema circulatório são influenciadas por fatores mecânicos, representados primariamente pela pressão sanguínea, e fatores metabólicos, que refletem a necessidade local dos tecidos. Então, o tanto de cada tecido que vai ter em cada camada vai ser resultado desses fatores mecânicos e fatores metabólicos presentes ali nesse vaso. Todos esses tecidos são encontrados em diferentes proporções nas paredes dos vasos, exceto nos capilares e vênulas pós-capilares, nos quais os únicos elementos estruturais representados são o endotélio e sua membrana basal. Então, excetuando-se os capilares e as vênulas pós-capilares, todos os outros vasos vão ter constituindo esses diferentes tecidos nas paredes dos seus vasos em diferentes proporções. Agora, nos capilares e nas vênulas pós-capilares, a gente vai ter apenas o endotélio e a membrana basal, que vai ser ali constituída principalmente de tecido conjuntivo. Então, a gente vai começar falando do endotélio, né, que é o tecido epitelial que vai estar presente em diferentes proporções nas camadas ali dos vasos sanguíneos e linfáticos. O endotélio é um tipo especial de epitélio que forma uma barreira semipermeável interposta entre dois compartimentos do meio interno, o plasma sanguíneo e o fluido intersticial, figura 11.2. Então a gente vê aqui a figura 11.2, que é uma figura bem explicativa, que mostra um diagrama de uma artéria muscular de médio calibre, mostrando suas camadas. Embora nas preparações histológicas habituais as camadas apareçam mais espessas que o mostrado aqui, o desenho representa a arquitetura do vaso em vivo. No momento da morte, a artéria sofre uma intensa constrição e, por conseguinte, o lumen do vaso torna-se reduzido, a membrana elástica interna ondulada e a túnica muscular torna-se mais espessa. Então, aqui uma representação do que a gente encontra num organismo vivo em uma artéria muscular de médio calibre. Então, lembrando, né, que diferentes artérias vão ter diferentes composições e proporções desses tecidos. Então, a gente tem primeiramente o endotélio, né, composto pelo tecido epitelial. A gente vai ter também a lâmina basal e uma lâmina elástica interna. E a união do endotélio, da lâmina basal e da lâmina elástica interna vai formar a camada íntima. Então, cada camada vai ser constituída de diferentes tipos de tecidos. Aqui, por exemplo, a gente tem tecido epitelial e principalmente tecido conjuntivo, compondo as duas lâminas aqui. Então, nesse caso aqui, formando a camada íntima. A gente tem também a camada média dessa artéria. Então, essa artéria tem a camada média, que é constituída principalmente do tecido muscular, mas entre esse tecido muscular existe também tecido conjuntivo. E a gente tem também a adventícia, que é composta principalmente por tecido conjuntivo e tecido epitelial, mas aí vão ocorrer diferentes proporções de diferentes artérias e diferentes vênulas
em cada tipo, né, de local onde vai estar presente esses vasos. O endotélio é altamente diferenciado para mediar e monitorar ativamente as extensas trocas bidirecionais de pequenas moléculas e, ao mesmo tempo, restringir o transporte de macromoléculas. Então, o endotélio ele é muito importante para fazer essa regulação, né? Essa mediação e essa monitoração do que está indo do sangue para o tecido e o que está indo do tecido também para o sangue. Então, ele consegue monitorar isso ali e consegue também restringir o transporte das macromoléculas. Como o espaço ali para passar é muito pequeno, então apenas micromoléculas conseguem fazer esse transporte através do endotélio e das células epiteliais ali presentes. As células endoteliais são funcionalmente diversas de acordo com o vaso que elas revertem. Os vasos capilares são frequentemente chamados vasos de troca, uma vez que é nesses locais que são transferidos oxigênio, gás carbônico, água, solutos, macromoléculas, substratos e metabólitos do sangue para os tecidos e dos tecidos para o sangue. Então aqui de novo, né, essa importância das células endoteliais nesse processo de troca, tanto do sangue para o tecido quanto do tecido para o sangue. Além de seu papel nas trocas entre sangue e tecidos, as células endoteliais executam várias outras funções como, então, além desse monitoramento dessas trocas ocorridas, o tecido epitelial ali que está formando esse endotélio, né, que é esse endotélio, ele possui diversas outras funções além da regulação desses metabólicos que estão indo do sangue para o tecido e do tecido para o sangue. E aqui estão alguns exemplos, né? Então, o endotélio ele participa da conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, isso vai estar melhor explicado no capítulo 19. A conversão da bradicinina da serotonina de prostaglandinas e norepinefrina, que é a noradrenalina, de trombina e de várias outras, em compostos biologicamente inertes. Então, ele transforma, né, converte esses produtos aqui citados em compostos que não têm ações biológicas, age na lipólise de lipoproteínas por enzimas localizadas na superfície de células endoteliais para transformá-las em triglicerídeos e colesterol, substratos para a síntese de hormônios e esteroides e para a estrutura da membrana. Então, as lipoproteínas que estão ali fazendo o transporte dos lipídios, né, das gorduras ali, o endotélio também vai agir nessa lipólise, transformando ali em triglicerídeos e colesterol, conseguindo absorver para pegar essas gorduras e transformar principalmente aqui, no exemplo dado, né, nos hormônios e em estruturas para a membrana. Produção de fatores vasoativos que influenciam o tônus vascular, como as endotelinas, os agentes vasoconstritores, como o óxido nítrico, e os fatores de relaxamento. Então aqui a gente tem essa produção feita pelo endotélio como a endotelina, que age no tônus vascular com vasoativação desse tônus, né? Os agentes vasoconstritores, então ela produz também óxido nítrico, que age na vasoconstrição, e também produz fatores de relaxamento. Fatores de crescimento, como o VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular, tem papel central na formação do sistema vascular durante o desenvolvimento embrionário, na regulação do crescimento capilar em condições normais e patológicas em adultos e na manutenção da normalidade da vascularização. Então, esses fatores de crescimento também são produzidos pelo endotélio e são muito importantes desse período embriológico até no indivíduo adulto. Agora que a gente já falou do tecido epitelial, né, que é esse endotélio desses vasos, agora a gente vai falar um pouco melhor do músculo liso. O tecido muscular liso faz parte de todos os vasos sanguíneos, com exceção dos capilares e vênulas pericíticas. As células musculares lisas estão na camada média dos vasos, onde se organizam em camadas helicoidais. Cada célula muscular é envolvida por uma lâmina basal e por uma quantidade variável de tecido conjuntivo produzido por elas próprias. As células musculares lisas vasculares, principalmente em arteríolas e pequenas artérias, são frequentemente conectadas por junções comunicantes, que são as junções gap. Então aqui outro tecido citado que é o tecido muscular. Nesse caso, o tecido muscular liso.
Então, esse tecido vai estar presente principalmente ali na camada média de várias artérias e veias, né? E elas também vão agir na produção de tecido conjuntivo que circunda elas ali e muitas das vezes vão estar conectadas por essas junções comunicantes. Falando um pouco agora da histologia aplicada que apareceu aqui, mostra que o endotélio também tem uma ação antitrombogênica, impedindo a coagulação de sangue. Quando, por exemplo, as células endoteliais são danificadas por lesões provocadas pela aterosclerose, o tecido conjuntivo subendotelial é exposto, induzindo a agregação de plaquetas sanguíneas. Essa agregação inicia uma cascata de eventos que dão origem à fibrina, a partir do fibrinogênio do sangue. Dessa maneira, um coágulo intravascular ou trombo é formado e pode crescer até obstruir completamente o fluxo vascular local. Porções de massa sólida podem separar-se do trombo e ser levadas pelo sangue, podendo obstruir vasos sanguíneos distantes por um processo chamado embolia. Em ambos os casos, pode ocorrer parada do fluxo vascular, constituindo-se uma potencial condição de ameaça à vida. Desse modo, a integridade da camada endotelial, que impossibilita o contato entre plaquetas e o tecido conjuntivo subendotelial, é um mecanismo antitrombogênico importante, que vai ser melhor explicado no capítulo 12. Então, o endotélio também tem essa ação antitrombogênica. Por quê? Porque quando ele está lesado, ela permite esse contato das plaquetas com as camadas na interna ali desse vaso e com isso inicia-se o processo de coagulação, formando possivelmente um trombo ou um coágulo que pode gerar obstruções ali e ser um risco à vida. Então, ter esse tecido endotelial íntegro, né, e sem estar danificado é um mecanismo antitrombogênico, já que ele intacto não permite essa comunicação das plaquetas principalmente, mas de células sanguíneas também. Com camadas internas, principalmente contato com o colágeno ali das camadas internas do vaso, e com isso não desenvolve esse processo de trombose, né, ou embolia, e assim é um mecanismo antitrombogênico importante, mas tudo isso vai ser melhor explicado lá no capítulo 12. Tecido conjuntivo. Componentes do tecido conjuntivo são encontrados nas paredes dos vasos sanguíneos em quantidade e proporção que varia de acordo com as suas necessidades funcionais. Fibras colágenas, um elemento abundante da parede do sistema vascular, são encontradas entre as células musculares na camada adventícia e também na camada subepitelial de alguns vasos. Então aqui está trazendo esse tecido conjuntivo também presente ali e citando principalmente essas fibras colágenas, como a gente citou, que são importantes no processo de coagulação, e aqui mostrando, né, que elas podem estar ali entre células musculares, na camada adventícia e também na camada subepitelial. Os colágenos dos tipos 4, 3 e 1 são encontrados nas membranas basais, túnica média e adventícia, respectivamente. Fibras elásticas fornecem a resistência ao estiramento promovido pela extensão das paredes dos braços. Então, a gente tem as fibras colágenas e temos também fibras elásticas, que também são tecido conjuntivo. Essas fibras predominam nas grandes artérias, nas quais se organizam em lamelas paralelas regularmente distribuídas entre as células musculares em toda a espessura da camada média. Então, essas fibras musculares são muito importantes para essa resistência que esses vasos podem sofrer. A substância fundamental, então a gente tem também, nesse tecido conjuntivo, né, a substância fundamental que forma um gel heterogêneo nos espaços extracelulares da parede dos vasos. Ela contribui com as propriedades físicas da parede dos vasos e, provavelmente, aumenta a difusão e permeabilidade através da parede. A concentração de glicosaminoglicanos é mais alta nas paredes das artérias do que nas veias. Então a gente viu principalmente a presença das fibras colágenas, das fibras elásticas e da substância fundamental também, que são ali componentes do tecido conjuntivo. Histologia aplicada. Durante o envelhecimento, a matriz extracelular torna-se desorganizada em consequência do aumento da secreção dos colágenos tipo 1 e 3 e de alguns glicosaminoglicanos.
Alterações na conformação molecular da elastina e outras glicoproteínas também ocorrem e podem facilitar a deposição de lipoproteínas e cálcio nos tecidos, com subsequente calcificação. Modificações de componentes da matriz extracelular associadas a outros fatores mais complexos podem levar à formação de placas de ateroma na parede dos vasos sanguíneos. Então, aqui explicando, que durante o envelhecimento vai ocorrer essas modificações e isso pode favorecer o aparecimento de algumas patologias. Então, esse é o nosso primeiro vídeo que trouxe essa abordagem inicial desse capítulo 11. No próximo vídeo a gente vai continuar com o plano estrutural e componentes dos vasos sanguíneos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, opinião, pode ser deixada aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, com a continuação do capítulo.